E realmente falta um pronunciamento da diretoria com relação a isso, né? Demonstrar força de bastidor para que situações como essa não voltem a acontecer. A gente sabe que a arbitragem brasileira é muito ruim, mas precisa ir muito que também o São Paulo demonstre a indignação com esse tipo de situação. Agora sim, Raí Monteiro está conosco. Seus destaques iniciais, Raí, sobre o jogo de hoje. Sobre o jogo de ontem, Bom, perdão. bom dia, Boni. A hora que eu desabilitei aqui para falar, algum abençoado me ligou aqui, por isso caiu aqui tudo. Você é um homem É... requisitado. não, devia ser alguém querendo me vender uma sacola com vento, provavelmente. Mas um bom dia aí para todo mundo, Renan, Fernandão, um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Cara, eu tava ouvindo aí o que o Renan falou, né? Eu acho que talvez não tenha acontecido uma manifestação porque eles não acharam que houve um erro. Só isso, na minha visão, justifica ninguém ter se pronunciado sobre aquele lance. Talvez eles concordaram com a marcação. Por isso ninguém falou nada, ninguém se pronunciou, ninguém se manifestou. Enfim. É que o São Paulo é um clube tão assim, complicado em alguns aspectos, né? Principalmente nesse da comunicação, que a gente nunca sabe o que se passa, o que pensam, né? Porque ninguém fala. Então isso é sempre muito ruim, né? Ontem eu estava lá no Allianz, né? Cobrindo Palmeiras e Corinthians. E é assim, depois do jogo, o diretor de futebol foi lá, e ele, que é muito criticado por não falar, aceitou e deu uma longa entrevista coletiva. Então, eu acho que em alguns momentos é preciso falar, né? É preciso sentar, é preciso responder uma pergunta ou outra. Eu sei que as perguntas incomodam muito, mas às vezes é bom, às vezes é importante dar uma satisfação. Sobre o lance em si, eu acho que a análise do jogo ela está contaminada pela expulsão, e até uma semelhança desse outro jogo que eu citei, né? A expulsão nos dois jogos ela condiciona completamente o confronto. Então, depois daquilo, não tem análise para fazer. Você joga 90 e tantos minutos com um jogador a menos, é impossível você tentar extrair alguma coisa do jogo, né? Ah, isso aqui fez assim, isso aqui fez desse jeito, isso aqui fez desse jeito. Não dá. Não tem o que analisar de um jogo que você atuou muito tempo com um jogador a menos. E essa até era uma reflexão que eu fazia ontem lá, né? E aí eu falei da semelhança dos jogos com um companheiro nosso, o Fragoso da TNT. E em alguma altura do segundo tempo eu virei para ele e falei, cara, às vezes é melhor você sair perdendo do que ter um jogador a menos. Porque se você toma um gol, você tem ali 11 contra 11 a chance de empatar, de reverter. Com um jogador a menos fica praticamente impossível, não dá para competir. Então, eu acho que esse é um tópico em relação ao jogo especificamente. Em relação ao lance da expulsão, é, eu vejo da seguinte forma: eu acho que não é um lance para a expulsão, e eu vou explicar a minha opinião nesse sentido. Baseado em um outro lance semelhante, não é igual, né, mas é semelhante, que aconteceu no Campeonato Brasileiro há algumas semanas. Eu até acho que pode ter acontecido ali um toque, um raspão, enfim, que desequilibrou o jogador no ar e por isso ele caiu. Mas tem um aspecto para mim importante nessa análise. Ele não dá o tapa pra dentro, em direção ao gol. Então, ao não fazer isso, na minha opinião, e aí eu vou já exemplificar um outro lance, isso descaracteriza um pouco a chance clara e manifesta de gol que muitos falam, né? Uhum. O lance que eu tô me referindo é o do jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Que teve lá um pênalti, depois do lance foi revisado para falta e o jogador não foi expulso. Foi uma falta do Fausto Vera no Gonzalo Plata. E é um lance que eu disse que é semelhante, ele não é igual, porque ainda tem o goleiro, né? O Fausto Vera é o último homem na jogada, mas o Plata, ele não dá o tapa para dentro em direção ao gol, ele dá o tapa para o lado. E isso foi algo que o árbitro considerou, e aí depois você ouvindo na conversa, né, dele com o vídeo, não expulsar o jogador do Atlético Mineiro. Ele fala, ó, o tapa é pro lado, não é em direção ao gol. Então eu fiquei muito com essa coisa na cabeça e ontem quando eu vi o lance eu achei algumas semelhanças entre eles, né? O Viveiros, lá que é o atacante do Atlético Paranaense, ele dá o tapa para fora. E, assim, ele não sairia em direção ao gol. Ele até poderia fazer o gol, mas ele não sairia em direção ao gol. Então por isso essa interpretação que eu tenho que o lance poderia ter sido para um cartão amarelo, né? É que essas regras também, no fim das contas, elas são tão confusas, até pra gente que vive mergulhado nesse negócio o dia inteiro, porque as marcações são muito diferentes de um jogo para outro, né? Então fica Uhum. muito difícil você entender qual é o critério, o que, que é de fato a regra, o que, que é uma recomendação. Porque o mesmo lance em um jogo é uma falta, em outro jogo ele não é uma falta, em outro jogo o cara é expulso. Então, assim, são um conjunto de variações muito grande no mesmo lance,
numa mesma competição com os mesmos árbitros muitas vezes, né? Que nem o negócio da cera aí, que teve uma reclamação muito grande em cima da expulsão do Léo Jardim, que eu achei corretíssima, aliás. É, num jogo depois acontece uma coisa parecida e não se tem uma mesma ação, né? Muitas vezes com o mesmo árbitro. Então, é muito difícil sempre palpitar nesses lances de arbitragem, né? Nós que não somos especialistas no tema, eu não sou, por conta dessa falta de uniformidade no critério, né? Os critérios são muito diferentes de um jogo para outro, muitas vezes com o mesmo árbitro, então fica muito difícil opinar. Mas eu acho que, por esses aspectos que citei, o Rafael não poderia ter sido expulso. Depois que ele é expulso, aí é um abraço. O jogo ter ido para os pênaltis, para mim, foi até muito. Imaginava que cairia até antes, pelo aspecto de jogar fora de casa, com um jogador a menos, enfim. Eu acho que conseguir ir para os pênaltis até foi muito. O time lutou, brigou, tentou como pôde. E aí, nas penalidades, foi um pouco da ausência de qualidade, né? Sobraram ali os jogadores que têm menos qualidade para bater. E aí, já já a gente vai falar do capítulo à parte, que é o Jandrei, assim, que além. Só para colocar uma parte rapidamente, né? Antes da gente falar disso especificamente. Acho que além de tudo, ainda falta muita inteligência do cara se propor a bater um pênalti depois de uma situação como aquela. Total. Não, vamos falar do Jandrei, é claro, vamos falar da lista de cobradores como um todo, eu acho. Substituições do Crespo, se dá para concordar, se não dá para concordar com o que ele pensou também para o segundo tempo. Mas quero saber de você também, Fernandão. O que você achou do lance, da expulsão? Como isso condicionou o jogo do São Paulo como um todo? Se você daria esse cartão vermelho, o que você pensa sobre isso? Não daria o cartão. E a gente falou muito na transmissão, né, da sequência da jogada. O Raí já levantou uma situação que a gente, na euforia do jogo, nem citou, né, que é um lance para o lado, não é um lance em direção. Ele não vai para dentro do gol com clara oportunidade de gol. E, no intervalo, Boni, eu mandei uma mensagem, né, para Ana Paula Oliveira, que ela estava sendo a comentarista de arbitragem na transmissão da televisão do Amazon Prime, né? Eu tenho uma amizade com a Ana, eu trabalho com ela em alguns eventos, e ela me mandou uma mensagem dizendo, em direção ao gol, choque, né? O Renan imediatamente não concordou, eu também não, né? Que não tem um choque, não tem uma posição de você firmar o seu pé e derrubar. É uma situação que o atacante expõe, né, uma situação daquele jogo. Não é o Rafael que provoca aquele tipo de coisa, ele tira. Então, assim, o árbitro foi muito rigoroso na situação, mas o que deixou a gente mais pé da vida, né, para não dizer outra coisa, foi o VAR nem chamar, cara. Esse árbitro ele já estava complicado desde o primeiro lance do jogo, o Felipe, né? Desde o primeiro lance do jogo. Esse aí aconteceu 5 minutos. E ele estava muito confuso. Toda hora ele parava o jogo, ia conversar ali com os técnicos, com os capitães. Uma hora era um tiro de meta puro e simples, ele não sabia o que marcar. Então, assim, interferiu? Claro que interferiu. Atrapalhou pra caramba o desempenho do São Paulo. Você perde um jogador, você tem que tirar um meia que foi colocado exatamente para fazer a ligação, para colocar velocidade no jogo, que é o Rodriguinho, que tem um bom arremate, que não tocou na bola. O Rodriguinho não tocou na bola no jogo. Então, atrapalhou diretamente, mas outros fatores, como a gente já falou aqui, e vai continuar falando, tiraram o São Paulo da Copa do Brasil, né? A disputa de pênaltis com cobradores equivocados, um goleiro que não é confiável, um time que não tinha o que fazer depois da expulsão, porque o técnico também errou, ao meu ver, ao Renan, de tirar um jogador de velocidade para deixar a bola lá na frente, para tentar ter uma válvula de escape, que era o Ferreirinha. Então, essa soma de fatores com a arbitragem ajudou a eliminar o São Paulo ontem em Curitiba. Concordo com você, viu, Fernandão? Até para a gente fechar esse assunto da expulsão, poder falar de outros aspectos desse jogo, tem que destacar também, acho que o erro do Arboleda, né? A real é que eu não acho que foi para expulsão, não foi, de forma alguma foi para expulsão, mas a gente já tem que começar a pensar no jogo como evitar essas brechas para erros de arbitragem, que a arbitragem é muito ruim. Claro que não dá para ficar tomando cuidado o tempo todo e ficar pensando o tempo todo que o árbitro vai errar, mas nessas situações, cara, a chance de ter um erro de arbitragem é muito grande. Então, é o vacilo do Arboleda, é a chegada do Rafael, e
com a expulsão não tem muito o que fazer, fica com 1 a menos durante quase toda a partida, acaba condicionando, claro, o resultado final.